capitalista, ele aponta a via revolucionária, a luta armada, ou seja, a implantação do que ele chamou de socialismo científico. Os trabalhadores, os proletários, terão que pegar em armas pela via revolucionária ou pela luta armada, tomarem o poder da burguesia, que são os capitalistas. A partir de então, a propriedade que é privada no capitalismo, ela automaticamente passa a ser pública no socialismo. E aí, na opinião do Marx, instala-se a sociedade socialista, inaugurando um futuro melhor para os trabalhadores, sem exploração e, portanto, sem a divisão de classes sociais que existe no capitalismo. Atualmente, diante das mudanças sociais, diante da velocidade das mudanças sociais, uma outra saída apontada pelos especialistas, como Peter Drucker, Alvin Toffler, o Michel Serres, é a via cultural. A aquisição de conhecimento, na opinião desses especialistas, é o caminho mais curto para se atingir o desenvolvimento social e automaticamente evitar essa exploração capitalista, essa alienação. E é onde a educação passa a ter um papel fundamental na formação do indivíduo. Isso porque desenvolvimento a gente consegue mais pela via cultural do que pela via econômica. Sociedade pós-capitalista, que será regida pelo conhecimento, a gente não pode esquecer que nós ainda estamos numa sociedade capitalista, onde o capital, o dinheiro, é o núcleo, é o principal fator de impacto social. Os países que antes eram classificados de acordo com a sua ideologia em socialistas e capitalistas, países de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, hoje, perante a nova ordem mundial, perante a globalização, que seria o entrelaçamento das economias globais, os países são classificados com base na disponibilidade de capital. Portanto, o acúmulo de capital ainda é o critério básico para se atingir o desenvolvimento, ou seja, para se atingir o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas não só capital. O IDH é estabelecido com base no cruzamento de 3 parâmetros: a renda per capita, saúde, que seria a expectativa de vida ao nascer, e educação, que seria o grau de escolaridade. E aí, como é que o IDH é estabelecido? Os dados responsáveis pelo estabelecimento do IDH, que são a renda per capita, a saúde e a educação, esses dados são coletados e são jogados numa tabela progressiva, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o grau de desenvolvimento. No caso, o país que tem o maior IDH do mundo hoje é a Noruega. Ela apresenta 0,971 de IDH, portanto ela está ali bem próxima de 1. E no caso do Brasil, o Brasil ocupa a posição de número 75 em relação aos outros países do mundo, porque ele tem o IDH 0,813. E aí o Brasil tem IDH alto, porque o IDH acima de 0,800 ele é considerado alto. O Brasil tem IDH alto. E muita gente questiona o fato de o Brasil ter IDH alto, porque o estabelecimento do IDH ele depende de 3 parâmetros, que são a distribuição de renda, a saúde e a educação. E o Brasil tradicionalmente sempre enfrentou problemas sérios em relação a esses 3 itens. O Brasil sempre teve uma distribuição de renda ruim, a qualidade da educação brasileira ultimamente já melhorou muito, mas precisa melhorar mais ainda. E também a questão da saúde no Brasil, que também precisa melhorar. A questão da saúde foi muito explícita e às vezes foi muito criticada ultimamente, e por conta da questão da gripe suína. Mas de qualquer maneira, o que vale é, o Brasil tem IDH alto para todos os efeitos. O Brasil tem IDH 0,813, ele ainda está um pouco distante dos chamados países desenvolvidos, porque o Brasil é considerado atualmente um país emergente, só que ele não é considerado ainda um país desenvolvido. Um país emergente seria um país em vias
de desenvolvimento. Ele não detém ainda acúmulo de capital suficiente para atingir o seu desenvolvimento. Mas ele é considerado um país emergente, assim como o México, assim como a África do Sul, assim como a Índia, a China e a Rússia. São países que possuem uma grande população, geralmente uma população jovem, são países que possuem recursos naturais, mas que eles não possuem o principal fator responsável ainda para se atingir o desenvolvimento, que seria, no caso, o acúmulo de capital.